e reclame este livro. Who's worthy to do it? Quem é digno de fazê-lo? And John said there E João disse was no man in heaven found worthy. que ali no céu não foi encontrado nenhum homem digno. No man on earth found worthy. Nenhum homem foi encontrado na terra que fosse digno. No man beneath the earth that ever lived and died was found worthy. Nenhum homem embaixo na terra que alguma vez viveu e morreu foi encontrado digno. No man Nenhum homem was found worthy. foi encontrado digno. The angel's call was a call for the kinsman redeemer to appear. A chamada do anjo foi uma chamada para aparecesse o Redentor parente. God said, I have a law. Deus disse, eu tenho uma lei. A kinsman redeemer can be a substitute. Um Redentor parente pode ser um substituto. Where is that kinsman redeemer? Onde está esse Redentor parente? Who's able to take it? Quem é capaz de tomá-lo? And it come from Adam, E veio de Adão, all the way down through all the apostles and prophets and everything else, and nobody was found. todo o caminho através de todos os apóstolos e profetas e tudo mais, e ninguém foi encontrado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em 1 João capítulo 2, verso 18. João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Bondoso Pai, temos lido Sua palavra, que ela possa ser uma luz para nós, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para poder prosseguirmos nesta fé que o Senhor tem dado aos santos, aos separados. Fale conosco através da Sua palavra e que nosso coração possa verdadeiramente Te amar, do princípio ao fim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Um adorador e um anticristo.
Já temos estudado com o profeta que o anticristo é antipalavra. Se a palavra diz uma coisa e a pessoa não crê daquela forma, então é um anticristo. Nós temos desde o princípio algumas figuras que representam o verdadeiro adorador e também o anticristo, o falso adorador. Você pode começar no Éden. Temos várias mensagens aqui para expor, mas podemos começar no Éden e ver os dois adoradores que ali tinham. Um era o verdadeiro adorador, o outro era como uma figura do anticristo já no início da Bíblia. Isto provava para nós que chegaria o tempo que estas coisas cumpririam. Aquilo era uma figura, mas chegaria o tempo da coisa real. No tempo de João, nós lemos aqui, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Eles já sabiam que vinha o anticristo, mas São João estava falando que muitos ali nos dias dele havia se tornado anticristo. A pessoa pode uma hora estar a favor e outra hora estar contra. A pessoa faz um papel que parece Cristo, mas é anticristo, é contra Cristo. Todas as mensagens pregadas que nós lemos na Bíblia, por cada profeta, por cada apóstolo e pelo nosso último profeta, está provando para nós que estas duas raças estão na terra. Começou no Éden e vai terminar aqui no final. Tem a batalha do Armagedon, mas eles estão para terminar. E quando chega quase no fim do seu serviço, eles fazem de tudo para poder mostrar serviço. Você sabe que é assim. No final, eles fazem de tudo para mostrar o que são. O diabo está fazendo de tudo, mostrando o que ele é. E Deus, através da palavra, de suas manifestações espirituais e físicas, tem feito a mesma coisa, tem manifestado assim. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre esses adoradores. Você encontra o corvo e a pomba na mesma arca. Parece que tinha que ter uma arca para o corvo e uma arca para a pomba. Mas o que nós devemos aprender é que o adorador e o anticristo, eles estão na mesma arca, estão na mesma casa. Tem hora que são filhos do mesmo pai, estão na mesma tribo, na mesma igreja. Então, o irmão Branham mostra tudo isso daqui para nós. Eu gosto de ver estas aplicações do profeta, porque ninguém pode fazer a coisa tão claro para nós como o profeta William Branham. Está tudo claro, tudo revelado. Então, o corvo e a pomba, ali está o hipócrita e está o que tem o Espírito Santo, representado pela pomba, e o corvo é um hipócrita. Mas ele está na mesma arca, sexto selo 202. Na marca da besta 31, irmão Branham diz que Jesus era o pastor, Judas era o tesoureiro, todos
na mesma tribo, diz o profeta. Vieram todos da mesma tribo, Jesus e Judas. Ou você vai acompanhando na Bíblia, porque isso daqui é pregador. Jesus é pregador, Judas é pregador. E estas adorações aparecem. Então, um adorador e o outro anticristo. Mas ele aparece como um adorador. Você olhava Caim, você admirava da adoração dele, porque ele era sincero naquilo que ele via. Assim acontece com cada adorador. Eles não estão adorando e sendo maus, são pessoas sinceras. O irmão Brana diz, uma mulher que vai à igreja católica, vai estudar para uma freira, ele diz, ela não vai para ser uma má mulher, ela vai para fazer uma coisa boa, mas no fundo ela não sabe que tem uma semente errada ali. E assim estava na vida de Caim. Quem poderia saber que dentro de Caim tinha uma forma errada, uma figura, ele era uma figura do anticristo, quer dizer, contra Cristo. O que era Abel? Abel era uma figura de Cristo no Éden. E o que fez Caim? Matou Abel. O que fez Judas? Foi o culpado da morte de Jesus. Ainda que aquilo trouxe bênção para nós, mas tinha que haver esse tipo de gente religiosa, gente que adorava também a Deus. Então você não podia falar mal de Caim naqueles dias. Ele era um bom homem, ele adorava a Deus. Ele não tinha revelação, como o povo adora a Deus. Eles adoram a Deus na Santíssima Trindade, quer dizer, não tem a revelação, mas que eles têm sinceridade na adoração, eles têm. Eles fazem de tudo, eles vão na igreja, eles pagam dízimo, eles dão oferta, eles dão até a casa deles. Se o pastor pede, eles dão o carro deles. Então, eles são gente boa. Eles estão fazendo um papel com sinceridade, mas não sabendo que aquela forma de adoração na qual lhes satisfaz é uma adoração anticristo. Isto é, uma adoração contra a palavra. Cristo é a palavra. Então é uma adoração contra a palavra. Pensa bem no novo nome. Todos que adoram fora do novo nome e diz que não há novo nome, o que eles são? Anticristo. E aí aonde você vai encontrar este anticristo? Não é lá dentro das denominações que saíram da igreja católica, mas é aqueles que estão dentro da mensagem. Porque da mesma forma que tinha o corvo e a pomba na arca, que tinha Abel e que tinha Caim e Abel lá no lar de Adão, então você vê a mesma coisa aqui, a adoração verdadeira e a falsa adoração. Um com revelação, outro sem revelação, mas adoram. Você não pode falar mal deste povo da mensagem. Eles vão à igreja, eles esforçam, eles dizimam, eles dão a vida por aquilo, não sabendo que Deus não era só aquilo, que aquilo foi um meio que eles tiveram para chegar a isto, mas eles não conseguem chegar a isto que é a revelação, por causa de seu nascimento adulterado. É isso que acontece com a pessoa. Uma semente errada está na pessoa. Você vai pregar para ela, ela não te ouve, ela tem uma semente errada. Você vai falar com a sua mulher a verdade, ela não te ouve, ela tem uma semente errada. O pastor vai falar com a igreja, ela não ouve, ela levanta contra o pastor, ela tem uma semente errada.
Estou falando de 2 sementes apenas. Que você vai encontrar membros querendo saber mais do que pastores. Eu sempre advirto, se você acha que sabe mais do que o pastor, procura outro lugar. Em cada igreja, se você vai na católica e acha que você sabe mais do que o padre, o que você fica fazendo lá? Se você vai na assembleia e acha que você sabe mais do que a assembleia, o que você fica fazendo lá? Você é um estorvo, você está atrapalhando o desenvolvimento daquela obra. Sai dela. A mesma coisa é na mensagem. Se você não admite a revelação dos trovões, do novo nome, sai dele. Sai dessa mensagem. Sai dos trovões. Mas se nada muda o seu interesse por esta mensagem, fique nela. Mas as pessoas têm que ter liberdade de escolha, porque isto prova o espírito que está lá dentro. Nós temos que estar bem. A igreja tem que estar bem e o pastor tem que estar bem. O marido e a mulher têm que estar bem. Tão bem que, se não estiver bem, não é ouvida a oração do pastor. Isso é o que a Bíblia informa. Que nós devemos estar bem para que sejam respondidas as nossas orações. Então tem que estar bem. Os obreiros têm que estar bem naquele ministério. Se ele está no ministério da Trindade, ele tem que estar bem, ser fiel lá. Se está no ministério da macumbaria, tem que ser fiel lá. Se ele está fiel na mensagem do profeta, tem que continuar fiel à mensagem do profeta. Agora, se Deus faz algo e você vai contra aquilo que Deus faz, nós vamos ser como os pentecostais. Deus veio depois dos pentecostais, restaurou e revelou a palavra. Os pentecostais não aceitaram. O que eles eram? Anticristo. Mas antes ele não estava fazendo um bom trabalho para Cristo, eles continuam fazendo até hoje. Um bom trabalho para Cristo. Mas eles são anticristo. Como pode? Eles são contra a palavra que Cristo restaurou e revelou após o ministério pentecostal. A revelação e a restauração vieram depois do ministério pentecostal. E você tem que saber que o conhecimento dos trovões do novo nome veio depois que o irmão Branham partiu. Qualquer um tem que entender isso. Agora, quando nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo, após uma boa mensagem, nós perdemos aquela boa mensagem. Nós perdemos a mensagem que Deus está dando no momento. E como eu disse sobre o justo e o ímpio. Deus fala para o justo, e ele então confia na sua justiça e vai e peca. Ele está perdido. Ezequiel diz que ele está perdido. Aí Deus fala para o ímpio: certamente morrerás. Aí o ímpio se arrepende, ele se salva. Então não temos que ficar confiando na justiça própria, naquilo que nós ouvimos na primeira vez. Se eu ficasse naquilo que eu ouvi lá no princípio, eu estava na Trindade até hoje. Por que saí da Trindade? Porque eu ouvi a mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves Silva pregou por volta de 72, 73. Aí eu criei naquilo. Eu me agarrei naquilo com toda a fé. E vocês também. Estamos caminhando junto já há um bom tempo que nós lutamos e decidimos lá. Aí chegou o tempo de nós termos uma luz maior. Aí Deus começou a abrir para nós. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou. O novo nome é Branham. Nós prosseguimos. Saímos de lá e estamos aqui. Porque nós sabemos que estas coisas são reais. Elas foram reveladas
nos dias da voz do sétimo anjo. Quando Deus faz isso e você fica na mensagem anterior, por mais que você dizimou, ofertou, deu a vida naquela mensagem anterior, você se perde. Era melhor você ter morrido antes que essa mensagem chegasse em cena. Era melhor do que a mensagem chegar em cena e você rejeitar a mensagem. Os pentecostais que morreram antes de 73 se salvaram, mesmo na Trindade, porque não tinha outra mensagem maior. Mas depois de 73, os pentecostais se perderam. Eles vão se perdendo cada dia mais. Cada vez que a igreja enche, é mais gente perdida, porque rejeitaram o que Deus fez depois dos pentecostais. Deus não parou em 1950 com os pentecostais. Deus foi até 1963 e revelou a palavra através do sétimo anjo. Mas Deus não parou com o irmão Branham em 63. Foi até 65, confirmando as mensagens de 63. E Deus não parou em 65. Porque ele tinha que cumprir o restante da palavra, que é a manifestação da esposa no último tempo. E ele cumpriu estas coisas. Ficar na mensagem anterior é ser um adorador anticristo. Você pode estar feliz na sua igreja, não saia dela, mas você tem que saber que você é um anticristo, que anticristo é contra a palavra, é antipalavra, é contra a palavra. Oh, mas eu sou a favor da Bíblia, mas até o diabo é. Ah, mas eu creio em Deus, mas até o diabo crê. Não é isso não, filho. Cada vez que Deus faz uma coisa, ah, mas eu creio na mensagem pentecostal, mas até o diabo crê. Aí logo veio a mensagem de Elias e do sétimo anjo. Aí eles não criam naquela mensagem. Mas passou o tempo daquela mensagem, até o diabo cria. Hoje, se você que não percebe, mas o anticristo é uma manifestação daquela figura de Caim nas pessoas presentes. É uma manifestação. Então, você vê boas pessoas, fiéis na igreja, servindo a Deus, e vocês não pensam que isso não sobra para nós também. Se nós sabemos que esta mensagem é real e não vivemos de acordo com esta mensagem, é a mesma coisa de Deus nos encontrar em combate com essa mensagem, um anticristo, mesmo na terceira etapa. Gente que está dentro da terceira etapa contradizendo aquilo que a esposa prega nesse tempo. Então o que acontece com as pessoas? São anticristas. Se você for olhar nelas, são pessoas boníssimas. Caim não era mau. Se ele fosse, Abel nem andava com ele. Abel andou com ele porque ele era bom. Estava sempre junto. Mas conforme a adoração foi feita, Caim fez e Deus não recebia. Abel fazia e Deus aceitava aquela adoração. Então aquilo levou a Caim ficar nervoso, agitado e odiar o seu irmão. Não é outra coisa que acontece com cada movimento. Cada movimento que vem, eles têm uma adoração que eles pensam ser de Deus. Aí Deus traz a sua adoração naquele dia. Vamos começar de irmão Branham para cá, porque a adoração do tempo do irmão Branham para cá é uma adoração após Pentecostes. É uma adoração que nós precisamos aprender a viver esta adoração. Então, falando do irmão Branham para cá, se a pessoa rejeita aquela mensagem, ela é contra Branham. Os pentecostais são contra Branham. O povo da mensagem é contra o novo nome. Então o que são? Anticristo. São contra a palavra. Mas você vê que tem que estar na mesma igreja. Muitas vezes tem que estar no mesmo lar.
tem que ser da mesma tribo. Está tudo aqui. Quarto selo, 194. Jesus, filho de Deus, Judas, filho da perdição. E como pode? Se você vê Judas sair para pregar o evangelho, você ia com ele também sossegado, como os discípulos foram. Andaram com Judas, expulsando demônios. Mas no seu interior, ele era um demônio. Ele era um filho da perdição. A Bíblia diz que ele era filho da perdição. No seu interior. Mas por fora, ele era um pregador. Ele era o cumprimento da figura que Caim representou no seu dia. Apareceu um Judas. Mas antes de Judas tem um caminho longo para nós podermos ver depois de Caim o que vem acontecendo. 161, a semente da serpente. Judas e Jesus na mesma igreja. Será que você pensa, o anticristo, ele tem que estar lá fora? Não, irmãos. Vocês têm que aprender uma coisa. A mensagem gera o verdadeiro cristão. E o falso cristão é aquele que não admite aquela mensagem. Você não é falsa, não é falso, porque você luta para viver a mensagem. Não, você está lutando. Você não é falsa, não é falso. Eu não tenho conseguido, pregador, mas eu estou lutando. Você não é falso. Você não é o anticristo. Mas quando você professa, eu não creio nisto, eu não creio assim, aí você já partiu para o lado do anticristo. Porque é a mensagem que Deus tem enviado. Quem não sabe, só um cego espiritualmente, porque cego fisicamente, tem crido no que eu estou pregando. E agora eu estou pregando para cego fisicamente que crê no que eu prego. E aí você, como que ele crê no que você prega? Para você ver como que é a semente. Um cego fisicamente tem revelação. E o outro vê claramente e não tem revelação. É isso que tem acontecido. Essas coisas estão na mesma igreja. O anticristo e o Espírito Santo na mesma igreja. Aí você vê desde o tempo de João, ele estava mostrando isso, que estava acontecendo tudo na mesma igreja, lá no mesmo lar. Eles não eram filhos do mesmo pai, mas eram filhos da mesma mãe, Caim e Abel. Depois vocês prosseguem mais um pouco e vão chegando em mais filhos. Eu quero chegar até lá, mas deixa eu passar por estas mensagens aqui. A semente da discrepância, 61. Judas e Jesus foi uma figura de Caim e Abel. Olha que coisa, você olha as pessoas, a ação que Jesus teve, a ação que Judas teve, dá para você identificar com quem ele se pareceu. A inocência de Jesus, Abel. Aquela forma de Judas, aquela forma viva dele, aquela forma esperta dele, de pedir dinheiro, de pegar dinheiro com o sacerdote, para trair a Jesus Cristo, era exatamente a figura de Caim, o que ele estava fazendo. Até hoje você tem esse tipo de gente ministrando na terra. Então vê Caim e Abel. Você vê aqui Judas e Jesus. Esaú e Jacó. É a mesma coisa, você tem que ver. Essas coisas foram acontecendo para que nós pudéssemos ver que Deus estaria prosseguindo com o seu povo e que teria uma semente ruim que nasceria da própria pessoa. Eu gosto de ver isso porque são coisas que nós já vemos há muitos anos.
Mas aquilo que o irmão Branham mostrou, que a semente da serpente não era a mesma semente de Adão. Aí você vai ver, passou uns anos, um homem só, Isaac, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi reprovado por Deus, foi rejeitado por Deus desde o ventre. Agora, Deus não é injusto, você tem que entender isso. A questão é que Deus viu o que Esaú ia fazer. Você está aqui hoje, mas Deus viu o que você ia fazer, por isso você está aqui. E se você estiver no rapto, é porque Deus viu que você estaria melhor do que você está aqui, que você chegaria a uma perfeição a mais para chegar no rapto. Não é apenas parar aqui, você ainda não viveu a vida que tem que viver, mas se há uma semente errada dentro de nós, irmãos, a gente vai ficar em desacordo com as coisas a vida inteira. E o que Deus conta é eu estar em desacordo com a sua palavra, é eu estar contra a sua palavra. E a sua palavra hoje é um ministério que Deus tinha que revelar depois do irmão Branham. E que nem nós sabíamos disso. É um ministério. E se a pessoa não admite, o que ela é? Esaú. Nós vamos ter no nosso meio muito Jacó, precisando transpor o val de Jaboque, lutar com o anjo, isto é, lutar com a mensagem, olhar na mensagem, ler a mensagem, trazer os efeitos da mensagem para dentro de si, para ser mudado de Jacó para Israel. Isso nós precisamos, mas pelo menos somos uma semente eleita. Isso não quer dizer que a semente eleita é perfeitinha, ela tem suas lutas, seus problemas, esta semente. Deus do início foi assim. Nós temos pensado nisso. Se o Abel tivesse uma luz a mais, ele não andava nem com o seu irmão. Mas ele não tinha. E ele, por revelação, teve, olha para ver, tem revelação para fazer uma adoração a Deus. Mas não teve revelação, luz, para ver que o seu irmão, que o companheirismo no qual ele estava, ia prejudicá-lo. Tem muita gente aí que tem a sua adoração. Eu creio num só Deus, sou batizado em nome de Jesus Cristo. Tudo bem, está faltando a revelação do momento, aquilo que Deus fez e você não pôde ver. É difícil. Você vê Ismael e Isaac, foi antes, né? De Esaú e Jacó. Você vê Ismael e Isaac dentro do mesmo lar. E ali tem 2 igrejas que estão sendo representadas ali. Uma igreja serva, escrava, e uma igreja livre. Sara, a igreja livre. Agar, a igreja escrava. A escrava não podia gerar um filho livre. A mulher livre não podia gerar um filho escravo. Olha para vocês verem. Mas estava tudo dentro de casa. Todos 2 eram filhos de Abraão. Deus vem deixando esta semente se manifestar em todo esse tempo. Os 2 eram filhos de Abraão. Lá no Éden, os 2 não eram filhos de Adão, eram filhos de Eva. Mas aqui na casa de Abraão, os 2 eram filhos de Adão, mas não era com o ventre correto. Era uma semente que estava no ventre errado. A semente de Abraão
no ventre da escrava. Você vai ver a mesma coisa, a semente de Brana, que não é o gens natural. Quero que vocês entendam, a semente de Brana é a palavra, é o gens espiritual, que muitas vezes não pode estar só na Sara, tem que estar na escrava dentro da mensagem, tem que estar na Agar dentro da mensagem. Se você vê a história de Agar, você fica com dó dela, você fica com dó do menino, mas aquele menino já era um reprovado, outro reprovado, e não era filho de Abraão? Era. E você vê estes filhos de Brana, que rejeita o novo nome, que é a revelação do nome de Deus, o novo nome de Deus. Eles não podem ver, eles são contra essa revelação. Então o que eles são? Anticristo. Você pensa que eles vão mudar de opinião? Não vão. Se você consegue ver a verdade, sai dela, povo meu. Se você consegue ver, logo você vai ter Balaão e Moisés. Estas coisas estão muito próximas. Balaão profetizou tudo da verdade. Você lê lá no livro de Números e você vai ver Balaão. A boca dele falava o que Deus queria. Mas ele queria amaldiçoar Israel. A boca desses pregadores fala o que Deus queria e quer que fale do irmão Brana. A boca deles fala, porque não pode profetizar diferente, não pode falar contra o que o irmão Brana falou, mas eles não conseguem crer. É isso que acontecia com Balaão. Aí Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel. Quantas pessoas que se pudesse nos amaldiçoar? Se nós tivéssemos problema de pegar vento virado, um monte de coisa que tem fora, maldição, já tinha acabado conosco. Quando nós começamos, eles também diziam: deixa, você vai ver se isso vai muito longe. Não vai. Logo eles vão batizar em nome de Brana. Quer dizer, deixa. Até hoje, quase 20 anos, eles sabem que nunca foi feito um batismo do jeito que eles julgaram. Mas por que eles julgaram assim? Para amedrontar o seu povo, sem semente, para amedrontar aqueles filhos de Brana, que não tem a semente dos trovões, que não tem a semente do novo nome. Eles ficam amedrontados e ficam por lá. Então eu tenho aqui Balaão, diz o irmão Brana, que o rei dele era Balaque, era o rei da terra, mas que Moisés, o seu rei, era do céu. Essa é a diferença que você vai encontrar. Mas o ministério de Moisés, o ministério de Balaão, o ministério de Moisés profetizando, o ministério de Balaão também profetizando. E você teria que ter o Espírito de Deus para ficar com Moisés. Porque aqueles irmãos, 23 mil homens de Israel, foram numa festa em Baal-Peor, onde Balaão estava ministrando, onde tinha as mulheres diferentes das de Israel. E Deus não perdoou eles. Você pensa, a gente dá oportunidade, a gente quer deixar vocês livres. Irmãos, vocês podem ir em qualquer lugar, vocês podem ir em qualquer igreja, vocês podem ouvir qualquer mensagem, não tem problema. É nós querendo te ajudar, para ver se você entende que você tem liberdade. Mas o que fará você não sair das denominações e não parar de visitá-las é a falta de semente. A falta de semente. Você tem que mudar, eu tenho que mudar nisso daqui. O meu rei é do céu, então eu vou ouvir Moisés. Por que eles foram para lá? Ouviram Balaão. E o que Deus fez? Matou 23 mil israelitas.
As pessoas não ouvem a palavra do jeito que ela é. As pessoas querem um movimento que pula, que grita, um movimento de sentimento, de arrazoamento, um movimento, tenho que ficar alegre, eu tenho que levar à igreja os meus filhos para aprender na escola dominical. E quando você não tem a escola dominical, porque você não tem essa escola em casa, porque você não é o professor, porque é assim que o irmão Branham ensina. Nós devíamos ter aprendido isto já. O primeiro que ensina os filhos, o primeiro professor é o pai e a mãe. Eles largam do pai e da mãe e vão para o professor na escola. Mas eles têm que ser instruídos primeiro em casa. A instrução primeiro vem do berço, até os seus 5, 6 anos. É o pai e a mãe que é obrigado a instruir, a mostrar para eles a forma correta, para que depois eles venham ser melhores filhos, melhores estudantes, melhores homens. Mas começa em casa, não começa na escola. Logo você tem Judas e Jesus, o Espírito Santo e o Espírito do Anticristo. Você via Judas sair, expulsar demônio, curar enfermos, trabalhar para Jesus. O duro é a pessoa trabalha para Jesus, mas ela não é de Jesus. O duro é isso, as pessoas trabalham para Jesus. Judas trabalhou para Jesus. Judas ministrou para Jesus. Judas fez um trabalho para Jesus. Judas pregou de casa em casa para Jesus. Mas não era de Jesus. Mas ele tinha sua maneira de enganar. Ele ia, fazia pregação, mas não mostrava o que ele tinha dentro. Muitos de nós estamos mostrando mais fácil o que nós temos dentro. Judas não. Ele mostrava uma boa pessoa, um bom homem. Nem os discípulos desconfiavam dele. Mas Jesus já tinha feito dele o seu tesoureiro. E Jesus era o pastor daquela igreja. E aí vem Judas e o trai. Mas ele não pregou no ministério, pregou. E agora? O que ele está fazendo? Agora ele traiu aquele ministério. Por que fez isso? Porque a semente dele já era contrária. Aí nós temos na Bíblia, podemos passar pela Bíblia, o meu tempo vai acabando, e eu quero deixar isso aqui mais fundamentado, aquilo que vocês conhecem. 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno. Você não pode chamar Caim de filho de Adão, quando a Bíblia diz que ele é do maligno. E matou a seu irmão. A Bíblia está mostrando que eles eram irmãos, mas ele era do maligno. Porque eles eram irmãos de mãe, por parte de mãe. Mas ele era do maligno. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão justa. As suas obras eram contrárias. As suas obras eram de anticristo. Porque a pessoa tenta matar a influência do novo nome na vida dos outros crentes. É o mesmo demônio que operou em Caim, que operou em Judas, e que opera em cada crente que tenta matar a influência da revelação, dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome na vida do povo. Pregadores que fazem isso é porque eles são de Caim. Se você tem paciência para ouvir um pregador que prega contra o novo nome, você é um anticristo igual a ele. Como você vai poder ter paciência de assistir seus cultos, quando você sabe que aquilo é anticristo, é contra a palavra, contra a revelação?
Temos aí Micaías e Zedequias, prosseguindo, Ananias e Jeremias. Nós chegamos no adorador Bram. Irmão, ninguém adorou a Deus melhor do que Bram. Ele adorou a Deus da forma correta. Ele terminou a adoração em 5 e começou em 7. Por isso ele mostra para nós que a adoração, o que era feito no nome Jesus, na graça, na palavra fé, em inglês, que é faith, 5 letras, tudo tem 5 letras, e tudo tinha que vir do inglês, e Deus teria que vir do inglês. Você vê, até o HM tinha que vir do inglês, porque do Brasil não dava certo. Aqui é tempo só de você comer o alimento que veio dos Estados Unidos, do profeta, e passar para o povo. É isso que nós temos que fazer. Mas no tempo do irmão Brana, o verdadeiro adorador era Brana. Já tinha passado a era pentecostal. E eles nem perceberam. Eles continuaram na era pentecostal. Na era pentecostal ainda tinha mulheres pregadoras. E eles colocaram mulheres no púlpito. E mulher de caráter, mulher fina. Mas o que a Bíblia diz? Para ela ficar calada nas igrejas. E como que ela pode ser uma ministra na igreja? Quem faz uma mulher assim, o que é? Anticristo. É contra a palavra. Por uma mulher pregar é contra a palavra. Você não vê uma pastora em Efésios 4:11. Se tiver, eu mudo minha pregação. Efésios 4:11. Vê se tem uma pastora, uma evangelista, uma obreira, uma mestra. Leia Efésios 4:11. São os ministérios de Deus. Vê se Jesus colocou alguma discípula. Ele teve 12 discípulos. Ele teve um Judas, mas não tinha uma mulher no ministério. As pessoas não entendem. Depois o ministério de Paulo, posicionando estas coisas, e falar contra o batismo de Pedro é ser um anticristo. E falar contra o que Paulo pregou para a mulher ficar calada na igreja, e falar contra isso é anticristo também, se fala contra. Foi Paulo que pregou. Então, quando o irmão Brana tinha verdadeira adoração, a adoração que estava do lado de fora era anticristo. Era a adoração da Trindade. Anticristo, contra Cristo. Contra o quê? Contra Cristo Brana. Eles deveriam ter aceitado aquela mensagem que Deus veio subindo de Lutero, Wesley, Pentecostes, Brana, e agora a esposa. Amém. Está enxergando? Será que dá para enxergar esse final? Deveriam enxergar, né? Olha para você ver a semente. Judas, só tem um capítulo, versículo 11. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Olha para você ver, tem gente que muda, ele muda de igreja, ele muda de pregador, mas olha os caráteres que eles procuram. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, dinheiro, e pereceram na contradição de Coré. Contra outra vez, você vai encontrar eles contra novamente. É o mesmo demônio que vem trabalhando num tipo de adoração contra o verdadeiro adorador. Tem um verdadeiro adorador, o outro é anticristo. Hoje, se nós pregamos adoração, irmãos, é em 7. Não adianta você falar que é em 5. Não adianta falar que é em 3. Por quê? Porque nós tivemos um profeta, e vocês, povo da mensagem, que diz que crê no profeta, quem diz que Deus é adorado em 7 não é Osmar. Quem diz que Deus é adorado em 7 foi Brana que falou. Que Deus é adorado em 7, completado em 3 e adorado em 7. Por que vocês não admitem? Para me encerrar.
Mas no princípio não foi assim. Parágrafo 26. Se você observar, tudo que temos hoje começou no Gênesis. Gênesis é o capítulo do princípio. Gênesis significa o princípio. É o capítulo semente para a Bíblia. Você pode realmente pegar a história, como as duas Babilônias, de Slope, e antigos diferentes escritores, e quase pode localizar a verdadeira igreja e os cultos, tudo mais hoje, desde o Gênesis. Como isso surgiu? Desde Caim e Abel, trazendo-os diretamente um adorador e um anticristo. Até hoje, você tem que vir aqui, você tem que ouvir esta mensagem, você já tem que ter examinado a mensagem do profeta. Que aí quando eu prego, você diz: eu sei que eu estou na verdadeira adoração. Os judeus pensavam uma coisa, mas a adoração tinha mudado, e eles nem sabiam que a adoração tinha mudado. Esse é o problema das pessoas, elas ficam na igreja e a adoração muda, o lugar de adoração muda, e eles nem sabem. São João 4, verso 21 em diante. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí ele já deixa o verso 23 do capítulo 4 de São João. Mas a hora vem, e agora é. A adoração tinha mudado. Vocês estão adorando como seu pai Jacó ensinou. Os judeus estão adorando, mas eles não têm revelação. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Mudou o lugar de adoração. Vocês veem? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Deixa eu repetir esse pedaço. Nossos pais adoraram neste monte, porque eles criam que aquele monte era o monte de Jacó, era do tempo da adoração de Jacó. Estava certo. E vós dizeis que é em Jerusalém. Ela sabia que o povo judeu dizia que era em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Você está mudando o lugar de adoração. Foi no monte de Jacó? Foi. Foi em Jerusalém? Foi. Mas deixa eu mostrar para você agora, mulher, mostrar para você, igreja, que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não no monte, nem em Jerusalém. Devia haver uma discussão naquele tempo. Dizer: não, nós adoramos no monte, estamos certos. O outro dizer: não, tem que ser em Jerusalém. Você sabe que até no tempo de Jonas, ele estava dentro do ventre do grande peixe, ele ajoelhou virando, como ele sabia. Ele sabia que tinha uma lei de Deus. Se vocês orarem olhando para o templo, as suas orações serão respondidas. Como que Jonas sabia dentro do ventre do grande peixe? Para que lado estava o templo? Deus o dirigiu ali dentro, e ele orou do lado certo, para o lado de Jerusalém. E quando ele terminou a oração, a baleia, o grande peixe, passou mal e vomitou ele na praia. É Deus fazendo as coisas de forma que os outros não entendem. Assim é esta adoração hoje. Todo mundo da mensagem adora a Deus 6 selos. Eles nunca adoram a Deus 7 selos. Se você pergunta do 7º, não sabe. E se souberem depois que aprenderam, depois do ano 2000, eles não conseguem receber esta luz, esta adoração,
que o irmão Branda mostrou. Hoje você adora a Deus que revelou 7 selos. Você adora sim. Dou graças a Deus pela revelação dos 7 selos. Aquilo que ninguém soube durante as 7 eras da igreja, e desde o Gênesis ninguém soube, graças te dou. O Senhor passou pelo tempo da adoração, do 3, do 5, e agora está no 7, completo, perfeito nesse dia. Amém. Caim e Abel, trazendo-os diretamente, um, o adorador e o anticristo, e o outro representando Cristo e trazendo ao Calvário. Isto é muito bom, quando nós podemos tomar esta palavra e deixar esta palavra movimentar em nós. Não mais o adorador, o anticristo, mas agora Cristo, que está representado na palavra do dia, na palavra de número 7, BRANHAM, não importa o que eles pensam, é a mensagem de Deus para este tempo, é o novo nome que Deus teria nesse último dia, como o nome de Deus se revelou num homem chamado Jesus, que eles chamaram ele de Beuzebu. O novo nome se revelou num homem chamado Brana, que eles chamam, até a gente da mensagem diz que é do diabo. Pai Celeste, estamos agradecidos pela mensagem do Senhor, pela revelação. Estamos agradecidos por podermos te adorar, não com 6 selos, que é o número do homem, é o número do mundo, mas te adoramos com 7 selos, o número de Deus, o nome de Deus revelado em 7 letras. Obrigado por tudo, Pai, que o seu povo possa continuar te adorando da forma certa e deixar de lado esse outro adorador, anticristo, que traz algo contra a revelação, contra o Cristo que está hoje manifestado, que é a palavra da hora na sua esposa, manifestado para todo mundo ver. Aquilo que não sabíamos nos dias do seu profeta, sabemos hoje, não por causa de um homem, mas por causa de um ministério, que o Senhor diz que comeria o livrinho e nos revelaria essas coisas. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de 3 montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus
foram expressados quando apareceu. O livro aberto, Branham recebeu. O monte pôr do sol trouxe revelação. A encarnação do Filho do Homem no entardecer foi como um farol na escuridão. Os selos e os trovões, o William Branham nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez as nações, os 7 selos e os trovões, também há línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que Branham é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.